Eu quero trazer uma outra situação também que chamou bastante atenção neste fim de semana e que é muito interessante da gente analisar aqui a partir dos vieses diferentes aqui dos nossos comentaristas, porque a extrema-direita francesa de Marine Le Pen saiu à frente no primeiro turno das eleições parlamentares que foi realizado ontem. E o partido de Emmanuel Macron, que é de centro, ficou apenas na terceira posição, atrás, inclusive, dos blocos de esquerda. O Luca Bassani está conosco e ele vai trazer um pouquinho dos detalhes de como que funcionou essa votação, e a gente está falando, né, de uma mobilização recorde da população para fazer essa escolha nesse momento, né? Isso já indica também que a insatisfação na França está maior do que se imaginava. Conta pra gente, Luca. É isso mesmo, Evandro. Antes mesmo de falar dos resultados, eu gostaria de explicar brevemente como que funciona o sistema eleitoral na França. Afinal, nós temos lá um sistema semipresidencialista, no qual o presidente é chefe de Estado e o primeiro-ministro é chefe de governo. Nesse sentido, nós temos que há 2 turnos para a eleição legislativa. E para que um candidato vença em primeiro turno, funciona como no Brasil. Ele precisa de 50% mais um. Caso nenhum dos candidatos daquele distrito alcance essa porcentagem, aqueles candidatos acima de 12,5% irão para o segundo turno, que acontece uma semana depois, portanto, no próximo domingo. Até agora, dos 577 deputados, apenas 76 foram eleitos em primeiro turno, o que deixa o quadro bastante aberto. Mas no voto popular nós vimos que a Front National, que virou Rassemblement National, né, o reagrupamento nacional de Marine Le Pen, um partido nacionalista, conservador, chamado até por alguns de extrema-direita, conseguiu mais de 33% das intenções, dos votos em si, enquanto que a coalizão de esquerda, que vai desde a esquerda radical de Jean-Luc Mélenchon, da França Insubmissa até a centro-esquerda, ficou em segundo lugar com 28%. O grande vencedor, derrotado dessa noite foi Emmanuel Macron, com apenas 21%. Ele que agora tenta fazer, no âmbito regional, algumas coalizões com a esquerda para tentar barrar o avanço de Marine Le Pen e também de Jordan Bardella, que é um jovem de 28 anos, líder também do partido Rassemblement National e que tem como objetivo se tornar o primeiro-ministro da França. O fato é que, caso aconteça a vitória dos partidos de direita ou da extrema-direita no próximo domingo, nós teremos um governo de coabitação, assim chamado, quando o presidente é de um partido político e o líder do governo na Assembleia Nacional de outro partido. Desde 1958, na Quinta República Francesa, isso aconteceu apenas 2 vezes, e a última vez de 97 a 2002, né, quando Jacques Chirac era presidente e Lionel Jospin foi o primeiro-ministro, foi um momento de extrema paralisia nos trabalhos legislativos e executivos e, portanto, o país ficou com dificuldades de aprovar qualquer tipo de projeto, exatamente pela divergência ideológica entre o líder do executivo e do legislativo. Nós ficaremos de olho para ver se de fato isso acontecerá, mas essa eleição já tem sido histórica pelo comparecimento. Mais de 65% dos franceses foram às urnas, o que é um número bastante expressivo se compararmos que em 2022 pouco mais de 50% apenas compareceram. Muito obrigado pelas informações, viu, Luca Bassani? Um bom trabalho para você, a gente vai se falando aqui. E aí, Alan Gani, o que a gente precisa entender desse movimento? Eu vi que houve um movimento também do mercado financeiro, né? Euro batendo aí R$6, né? Um dos valores mais altos dos últimos meses agora, eu acho que se não o mais alto, sim, né? Estava ali em torno de 5,45, 5,60, chega a 6. Mas o que a gente precisa compreender do que levou o eleitorado francês a tomar essa decisão e do que também esses partidos de direita fizeram para conquistar esse lugar? Eu vejo em 2 grandes movimentos. Primeiro, o movimento na economia. As políticas sociais democratas, as políticas de mais Estado não estão atendendo aos anseios da população. Então, tem uma inflação elevada na Europa, tem uma dificuldade de crescimento econômico há anos e a solução passa por mais Estado de acordo com essas pessoas que estão no poder. Já a direita oferece um caminho diferente. Então, é um discurso de menos Estado, é um discurso onde vai ter mais crescimento econômico, menos inflação, justamente pelo menor peso estatal. E aí a população enxerga uma possibilidade de mudança. A direita parece que tem se comunicado melhor e com
confrontando com políticas que já ocorreram no passado, dá esse voto de confiança. Então, primeiro ponto é a economia, Evandro. O segundo ponto, e tanto é que o mercado financeiro reage bem hoje, segundo ponto é políticas imigratórias. A imigração desenfreada, ilegal, tem trazido problemas na Europa e nos Estados Unidos, como aumento de criminalidade e sobrecarga também do sistema previdenciário, do sistema social, e isso tem um ônus econômico. E a população, evidentemente, que ela não é contra o imigrante, mas ela é contra essa imigração ilegal. E aí a direita tem uma resposta mais contundente, mais concreta em relação a isso. Por isso que ela se comunica melhor e trata de problemas concretos e reais, e não problemas abstratos como ideologia de gênero e afins. Gustavo Segré, eu queria saber de você sobre sua visão dessas pautas principais que levaram, né, os eleitores franceses a escolherem aí nesse primeiro turno essa maioria da extrema-direita, porque eles estão muito preocupados com a questão da imigração, estão muito preocupados com segurança, que são pautas que vêm necessariamente deste grupo, e eles criticam a falta do debate do atual presidente. Agora, essa questão, a gente precisaria entender como é que ela funcionaria na prática, né? Porque se esse movimento continuar agora no segundo turno, e já o Fábio Piperno vai explicar para a gente também quais são as alianças que estão se montando agora para tentar segurar isso a partir de uma ideia de Emmanuel Macron, mas se esse movimento continuar do jeito que está, nós teríamos um presidente de uma corrente política e um primeiro-ministro de outra corrente política. Isso já aconteceu algumas vezes na França, mas foram poucas. E aí, como é que se organizaria, então, a demanda que levou esse grupo ao poder, ou seja, imigração, segurança pública e etc., com um presidente que já está no poder e que não atendeu essa demanda anteriormente? Eu acredito que tem a ver com dois motivos. Um é essa defesa dessas pautas que para o francês está sendo muito importante, e outra questão é ir contra o que Macron está determinando no país. Lembrando que ele perdeu muito do seu apoio com aquelas brigas em termos da reforma previdenciária. Então tem muito descontento social com Macron, apoiado nesse sustento dessas pautas migratórias e de segurança da direita. Isso colocou um bolo aí com um gosto muito azedo. O Macron, e agora com muito prazer ouviremos ao Piperno, em termos dessas alianças, ele sabe que está em risco a sua continuidade. Muito provavelmente, se tiver uma conquista daqui a 7 dias, um pouquinho menos, da direita, corroborando a votação de ontem, o primeiro-ministro, que seria da direita, faria uma pauta dentro do Congresso para tentar a renúncia, a demissão do Macron. E o Macron sabe disso. Então, me parece que tem a ver com esses dois viés. Por um lado, o crescimento de algumas pautas de segurança migratórias e, por outro lado, o Macron que vai desinchando um pouco seu apoio e que vai perdendo o apoio da população. Ô Fábio Piperno, e aí? Qual que é a tentativa de guinada? O que o partido ou os partidos ali ao redor de Emmanuel Macron tentam a partir de hoje? Eu vou pegar um pedaço que cada um disse, porque o Luca Bassani, ele menciona então que a coabitação já aconteceu 2 vezes na França, a última com o Lionel Jospin, e a primeira foi no governo Mitterrand. Mitterrand, ele perde, logo depois de se eleger presidente, na primeira eleição parlamentar, 2 anos depois, o Partido Socialista perde a maioria, e aí a centro-direita, então, faz essa maioria, e o Jacques Chirac, inclusive, se torna primeiro-ministro. Essa eleição que o Luca Bassani citou, esse momento que o Luca Bassani citou com o Jospin, primeiro-ministro, tem muito a ver com o que está ocorrendo agora. E aí tem também um grande momento do jornalismo da Jovem Pan. Em 2002, o Lionel Jospin concorreu à presidência e naquele momento, naquele período na França, era mais do que normal, esperado que um finalista fosse alguém da centro-direita, no caso o Chirac, que era o grande nome da centro-direita francesa, e o candidato do Partido Socialista, que era outra grande força política, o Jospin. E Eupídio Reale Júnior entra de forma atônita na programação da Jovem Pan num domingo, no meio de transmissões esportivas, para dar assustadíssimo o veredito das urnas. O general Le Pen
o pai da Marine Le Pen. Enfim, da Marine Le Pen, surpreendentemente, tirou o Jospin do segundo turno. E aquele foi um momento marcante na história democrática francesa, porque lá o que aconteceu e que provavelmente vai ser o inverso do que está ocorrendo agora. A esquerda em peso votou em Jacques Chirac no segundo turno, dando ao Chirac a mais avassaladora vitória em segundo turno em todos os tempos. O Marechal Le Pen não teve nem 20%. Bom, o que está ocorrendo agora? Há um movimento entre os terceiros colocados da frente de esquerda e também do grupo liderado pelo presidente Macron, para quem ficou em terceiro, renuncie e apoie o outro, para impedir, então, que a Marine Le Pen o partido dela consiga fazer maioria. O que é algo muito improvável. O partido dela venceu no primeiro turno, mas é muito improvável que faça a maioria depois. E mesmo que faça, aí então haveria um governo de coabitação. O que eu disse que no princípio aqui do programa é que até às 6 da tarde, horário de Paris, 172 terceiros colocados já haviam renunciado. Agora, tem algo importante em relação ao que disse o Segré, que é a história da reforma previdenciária, que a gente, inclusive, acabou cobrindo aqui o ano passado. Grandes manifestações contra o Macron e tal, e no final das contas, ele acabou levando a ferro e fogo até o fim as suas propostas e venceu. E esse tem sido um traço do Macron. Ele faz, na área da economia, ele adota medidas defendidas aí pela direita liberal, pela tradicional centro-direita francesa, e faz um aceno à esquerda nas questões, por exemplo, ligadas ao ambientalismo. No final das contas, parece que não está agradando ninguém, porque a direita tradicional teve só 10% e rachou. Por quê? Porque o presidente do partido, que tem, por exemplo, o Sarkozy, antes agora do primeiro turno, declarou que apoiaria os partidários da Marine Le Pen. Foram pro lado da Marine Le Pen. Éric Ciotti. E o resto do partido falou, o senhor pode apoiar, mas nós não vamos nos juntar à extrema-direita, que é um outro traço importante das eleições da França. Direita é uma coisa, extrema-direita é outra. Agora, Zé Maria, só para a gente arrematar aqui, como é que você avalia o crescimento desses movimentos da direita ou da extrema-direita em vários países e muito da população buscando esse revés também na gestão que tem até hoje? Eu vejo duas maneiras, uma maneira natural e um ciclo, né? É o que os alemães chamam de espírito do tempo, é isso. E eu vejo também um carimbo muito forte de setores dos veículos de comunicação de carimbar na testa de extrema-direita. O Piperno falou muito bem, na França fica muito claro o que é uma direita mais à direita e o que é uma direita ali mais centro, né? Lá na França há essa divisão. Mas há uma tendência de menosprezar, de colocar de uma maneira pejorativa de toda a direita, né? De extrema direita. Isso não é realidade. Mas o que eu vejo é a coragem do Macron. Alguém administrar um país com a minoria de apoio é muito ruim. É ruim para o gestor, é ruim para o país. O que essa sacudida política, muita gente diz que foi um erro de estratégia, mas foi muito bom. Eu queria que todos tivessem exatamente essa coragem de dizer, olha, eu estou tendo dificuldades de governar e vamos dar uma sacudida na política. Ele sabia que a direita, não a extrema-direita, a direita está em ascensão. Não é uma coisa só da Europa. Na América do Sul, na América do Norte, tudo está acontecendo da mesma forma. O que acontece? Esse rearranjo lá só foi possível porque o semipresidencialismo admite isso, né? Se fosse aqui no Brasil, era a crise eterna, à espera de uma nova eleição. Então, eu vejo de uma maneira positiva e vejo, sim, os ventos soprando para os lados direitos, né? Existe a extrema-direita? Existe, mas não é a extrema-direita que está dominando o mundo, é a esquerda que está perdendo o espaço que pensa que ainda tem. Concorda, Piperno? Só para arrematar, rapidinho.
Super rápido. Há uma grande chance de que ele, Macron, seja o grande vencedor. Por quê? Porque essa frente da esquerda, que pode herdar, inclusive, a maioria dos votos no segundo turno, é uma frente. Não é um partido só. Então, junta o Verdes, o Partido Socialista, o França Insubmissa. Enquanto isso, o bloco do Macron é um bloco homogêneo. O que foi, Segré? Rapidinho. Não, eu não consigo entender a lógica do Piperno. É dizer, Macron, que não tem apoio, que sai terceiro, vai ser o grande vencedor? Porque não consigo entender a lógica. Isso, é porque no segundo turno, Segré, em função dessas coligações... abrem mão de si mesmos para apoiar... Vários partidos abrindo mão. Então, o bloco dele vai eleger muita gente. Não se sabe quanto. Agora... O bloco à esquerda, a gente está falando de uma frente formada por vários partidos. Então, individualmente, a tendência é que o partido do Macron consiga mais entre esses blocos vencedores.